Notícia Legal de hoje, você vai conferir uma matéria sobre a pirataria e como esse tipo de negócio ilícito influencia a economia. No quadro Entrevista, recebemos o jornalista Aldo Antônio Schmitz, que fala sobre a relação dos magistrados com a mídia. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre o projeto Cão Terapia e o trabalho de protetoras voluntárias em prol dos animais abandonados. E a partir de agora você vai ver a cobertura de posse do mais novo integrante da Corte Catarinense, o desembargador Ariovaldo Ribeiro. A família, os novos colegas, as homenagens, o momento solene de se tornar desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No primeiro grau julgamos sozinhos e aqui é um grupo de pessoas. Aqui dividimos o mesmo trabalho, né? Então o colegiado sempre muda as ideias e eu certamente vou ter mudado muitas ideias. Mas isso é importante, é bom, faz parte da democracia, faz parte da nossa função jurisdicional. Simplicidade, trabalho, valorização das origens. Um testemunho de que pouco muda o homem, o posto mais alto da carreira no Estado. Estamos felizes por essa conquista, porque é uma conquista, um trabalho bem feito durante toda a carreira dele, né? Isso que importa. Mas a nossa vida vai continuar sempre da mesma forma. Ele sempre foi exemplo de tudo para mim, exemplo de caráter, de integridade, de ter um coração de ouro e ele merece tudo que está acontecendo com ele, né? Todo o sacrifício, toda a lágrima, todo o suor, ele merece. É interessante, né? Vai mudar bastante porque eu vou ver ele bem menos agora que ele vai estar aqui. E eu moro em Lages, vou ficar com saudade, mas ele merece, ele trabalhou bastante para estar aqui hoje e ele é um profissional incrível, uma pessoa incrível, eu acho que ele está no lugar certo. Empossado, o novo desembargador vai encontrar o reconhecimento dos colegas na Câmara Civil Especial. Um velho conhecido, né? Desde os tempos em que nós advogávamos na década de 70. E certamente ele vai agregar bastante experiência e a nossa convivência vai ser bastante profícua. Com a chegada de Ariovaldo Ribeiro, agora serão 91 magistrados no plenário, um colegiado de bom número para as substituições que vão acontecer. Belíssima aquisição, um colega respeitadíssimo, uma carreira brilhante em Lages, Planalto Serrano. O tribunal ganha com a presença dele aqui, certamente. E a nossa composição vai se completando e nós temos condição de prestar um serviço mais efetivo à sociedade. Considerada uma prática de concorrência desleal, a comercialização de produtos falsificados é condenada pela Justiça e interfere na economia, uma vez que diminui a venda de produtos originais. Com o advento da internet, aumentou o número de pessoas que em algum momento da vida já consumiu produtos pirateados. Nem que seja apenas baixando músicas ou filmes, mas o comércio desses produtos não licenciados vai além das obras de entretenimento. Existe uma verdadeira indústria de produtos falsificados. Acho que com certeza isso é uma consequência dos impostos altos, né? A partir do momento que tu tem um imposto alto, tu vai ter um produto alto e sempre vão ter aquelas pessoas que querem um produto mais barato e vão dar um jeitinho de trazer ele mais barato, entendeu? As autoridades devem pegar firme sobre isso aí, né? Sobre a pirataria no Brasil. Porque as pessoas que pagam os seus impostos pagam alto. Enquanto que as pessoas que vão trazer até mesmo de outros países para cá. Só para se ter uma ideia, entre 2015 e 2017, o Brasil perdeu por contrabando cerca de 345 bilhões de reais. Em Santa Catarina foi criado o Conselho Estadual de Combate à Pirataria, que tem feito ações de repreensão por todo o estado. Mas além disso, o foco é também na conscientização. No início a gente se preocupou mais com a vertente repressiva, né, e institucional. Pela
pela nossa profissão, por ser auditor fiscal, a gente tem já esse olhar, está errado, vamos notificar, vamos multar, vamos cobrar o imposto e botar o imposto nos cofres públicos. Mas eu recebi muita crítica no começo e dizemos aí, isso aí, se tu sabe que isso aí é uma questão cultural, tu tem que diminuir o trabalho na vertente repressiva e aumentar teu trabalho na vertente educacional. Porque se tu não sensibilizar o jovem, a criança, agora, tu não vai combater a pirataria nunca. Os clubes de futebol são uma das principais vítimas da pirataria no Brasil. As camisas de futebol são um dos itens principais vendidos pelos clubes. Embora não tenha dados oficiais sobre a pirataria, a Receita Federal apreendeu entre 2004 e 2011 7 bilhões de reais em produtos falsificados. Como o licenciamento ele tem uma importância muito grande para o clube, né? Um clube como o Avaí, que é um clube que precisa de todas as fontes de receitas, onde ele não tem uma cota de televisão tão grande em relação aos clubes que participam dos campeonatos que a gente participa, né? O licenciamento ele é uma fonte de receita importante. Então, para isso, o trabalho contra a pirataria ele se torna ainda mais importante, porque vai coibir uma renda que acaba indo para um outro caminho, né? Então, esse trabalho ele é de suma importância. A gente trabalha com selo holográfico, né? Todos eles são numerados. É feito um controle rígido de sequência numérica de selos que são encaminhados aos nossos fornecedores. A gente tem um software de gestão de licenciamento também que nos ajuda nesse controle. E além de escritórios de advocacia que também nos ajudam nesse controle de pirataria. Os clubes contratam empresas especializadas em licenciamento de marcas, que além de promoverem os produtos, ajudam no combate à falsificação. O Bruno atende times de futebol de todo o país, preocupados com essa questão. A tendência agora é a gente fazer uma varredura na Grande Florianópolis, todas as lojas que estiverem comercializando produtos piratas, a gente já está fazendo investigação e na sequência vamos fazer busca e apreensão para num segundo momento conseguir chegar nas fábricas que estão produzindo esses produtos piratas com a marca dos clubes. A arrecadação com os produtos licenciados tem grande impacto no orçamento dos clubes e interfere diretamente dentro do campo. A proposta sempre é o seguinte, pessoal, vamos tentar comprar o produto licenciado. É claro que a gente sabe que tem diferença de preço, a lei da oferta e da procura, tudo bem, a gente sabe disso. Mas às vezes a gente compra produtos de péssima qualidade, que acaba descolando número, costura, enfim. É de fundamental importância comprar produtos oficiais, né, que é uma forma de estar ajudando com o Avaí, com o clube, né, e estar fortalecendo ainda mais a nossa marca, o Avaí, a buscar melhores jogadores, a ter um investimento melhor no futebol e ter os melhores resultados dentro de campo. Generosidade, cidadania e solidariedade. Os voluntários do projeto Cão Terapia, idealizado pela organização Bem Animal, com o apoio da Prefeitura de Florianópolis, recuperam a confiança de cães e gatos que foram resgatados em situação de maus tratos e negligência. Veja mais sobre essa bela iniciativa e sobre o trabalho das protetoras de animais no quadro Isso é Legal. Se tiver sol, todo sábado a alegria é garantida no Canil e Gatil Municipal de Florianópolis. Voluntários de todas as idades visitam os patudos que aguardam adoção e foram resgatados de situações de maus tratos e negligência. Esses animais são resgatados pela Prefeitura, são encaminhados para o Canil e Gatil Municipal e a nossa ONG a gente auxilia na busca de um lar para esses animais que já sofreram. Então a gente incentiva que nas tardes de sábado as pessoas de todas as idades visitem esses animais e também procurem, né, um animal para colocar na sua vida. Caso não possa, essas pessoas podem passear com esses animais, como muitas estão fazendo aqui hoje. A Prefeitura de Florianópolis oferece o serviço de castração e recolhimento desses animais abandonados da rua e incentiva o trabalho da ONG Bem Animal. É um projeto importante, porque os animais que estão aqui no Canil, eles foram vítimas de maus tratos, né? Então, muitos deles vêm acuados, vêm com medo dos seres humanos. Então, esse projeto ele é muito importante para isso, porque o animal começa a ter o contato, né, com o ser humano, a questão de afeto, de carinho, e ele começa a perder o medo,
né? Então isso facilita muito na hora dele ser adotado novamente. Mas esse lindo projeto só sai do papel com a ajuda de voluntárias fixas. Eu sempre fui muito ligada com bicho e saber que eles ficam aqui durante a semana toda sem nenhum tipo de atendimento, sendo que eles são recolhidos por maus tratos, faz com que eu pense, cara, eles precisam de atenção também, sabe? Tipo, até porque esse projeto tem o intuito de trabalhar com eles o psicológico. Muitos deles chegam bem traumatizados, então a gente tem esse intuito de trabalhar com eles, para eles ficarem aptos à adoção. E olha que além dos próprios cachorrinhos ficarem felizes, os voluntários do dia também foram contagiados com tanta alegria. Muito legal, muito interessante. É legal tanto para a pessoa que vem aqui ajudar e tanto para os cachorros que recebem todo esse carinho de todo mundo. Você tem cachorro em casa? Não tenho, isso já é uma baita uma terapia. É bem bom porque a gente chega lá, daí os cães estão todos bem agitados, bem emocionados para encontrar com a gente, né? E daí eu trouxe comida para eles também. Apartamento não tem como ter, o condomínio lá não é permitido, então não tem outra alternativa, né? Matar um pouquinho a vontade de ficar com eles aí. É bem legal. A primeira vez que tô vendo aqui é uma experiência bem legal e bem diferente. Que tu vê bastante da personalidade do cachorro, de como às vezes ele é mais assustado ou mais calmo. E até tu conquistar o cachorro pra ti é muito legal. O Cão Terapia acontece todos os sábados das 2h30 às 6 horas da tarde no Canil e Gatil Municipal de Florianópolis, que fica dentro das instalações do Centro de Zoonoses de Florianópolis, na SC 401, no bairro Itacurubi. Mas há pessoas que são tão apaixonadas pelos bichinhos que a dedicação vai além dos sábados à tarde. 2 voluntárias se mobilizam em Florianópolis para salvar os cachorros de rua. Elas possuem uma rede de madrinhas que ficam com os cachorrinhos até que novos donos apareçam. Eu e mais uma amiga, a Fernanda Gava, e nós duas que vamos geralmente para Tapera, que é acho que o bairro mais crítico de Florianópolis, né, no caso. E aí a gente recolhe lá, vê o caso, como que é, faz castrações. Se estiver em estado que precise de veterinário, a gente leva para o veterinário também. E aí eu vou deixando aqui em casa. No caso, agora eu tenho 11. 11 aqui. 5 são meus e mais 6 para adoção. Manter todos esses bichinhos é um custo alto, mas a Mariana dá um jeito. A gente recebe doação. A gente faz venda de camiseta, faz rifas, vende alguma coisa, a gente fez muito bazar também, tudo. E aí e chega muitas doações em dinheiro também. Nisso a gente, quando precisa de ração, atendimento veterinário, essas coisas, a gente tem parcerias e aí vai pagando com as doações. A gente pede ajuda no Facebook, dos casos também. Pede castração pelo Facebook. A Dayana é uma dessas madrinhas que adora bichinhos e volta e meia está adotando um. Ao todo, hoje ela tem 8 animais em casa. Agora eu tenho 8 aqui, né? 5 gatos e 3 cachorros. E aí eu tô dando lar provisório para ela com 5 cachorrinhos, né? Até a gente conseguir achar, né? E essa cachorrinha tinha dado o cachorrinho no meio do mato. Foi largada lá, abandonada. E aí elas me avisaram, né, a Mari e a Fernanda, e a gente daí, eu falei, eu posso fazer, né, ali achei um cantinho e daí eu vou ficar com ela até poder ela doar, né, então ela vai ter que castrar antes, vai amamentar, deixar o filhote crescer saudável, tudo bonitinho para poder depois seguir para doação responsável, né. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o jornalista Aldo Antônio Schmitz, que fala sobre a relação dos magistrados com a mídia. É rapidinho, logo depois do intervalo, a gente volta já.
nosso quadro de entrevista de hoje vai trazer o jornalista Aldo Antônio Schmidt. Ele é doutor em Sociologia Política e é mestre em jornalismo, professor da Universidade Federal. Professor, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço. O professor vem fazendo o que se chama de media training com os magistrados aqui do Tribunal de Justiça, dando treinamentos, como os juízes, os magistrados devem se comportar diante da mídia, diante dos repórteres, diante das câmeras e luzes, enfim, dos jornalistas. Então, professor, vamos começar por este começo. Como é que um magistrado, um desembargador, uma figura como um juiz deve se comportar diante de um jornalista? É como uma pessoa comum? Não, existe obviamente uma diferença, porque ela na verdade é uma autoridade, né, que quando o juiz, como se diz, sempre é uma pessoa fidedigna, né? Se diz muito também assim, ó, uma decisão judicial não se discute, né? Agora, nós temos aí uma nova situação a partir da Constituição de 88, né? E a partir da Lei de Acesso à Informação, também na área pública, que pressupõe uma transparência nos atos públicos, aqueles atos do interesse público, né? E o cidadão, ele quer e tem direito à informação, tá? Só que existe uma diferença entre informação e comunicação. Então, hoje não basta apenas informar, né? Então, a sociedade hoje ela é muito dialógica, né? Ela posta no Facebook, nas redes sociais, ela faz comentários, ela interage muito com as organizações, opina o tempo todo. Então, essas autoridades, são pessoas que defendem o interesse público, né, elas não podem ficar apáticas ou escondidas atrás do anonimato. Realmente elas têm que dar uma satisfação à sociedade, até para traduzir aquelas decisões que foram dadas. Como é que o senhor acha que uma autoridade do judiciário deve tratar esta questão? Uma crise dentro de casa, como se trata? Toda crise é uma oportunidade. Tá? É uma oportunidade. Então, o público, muitas vezes, ele não quer saber muito chorar em cima do leite derramado, entendeu? Ficar, por exemplo, se lamentando o que aconteceu. Ele quer saber principalmente o seguinte: que providências eu vou fazer para que isso não aconteça mais, entendeu? Então eu tenho vários casos que ilustram bem isso, que a pessoa ele admite, né, aquela situação, aquela crise eventualmente, mas rapidamente ela já encaminha uma solução. No treinamento a gente sempre fala o seguinte: uma boa resposta para a TV, que não é o caso aqui que eu estou dando, né, são frases curtas que você dá, né, em 10 segundos. Na mídia tradicional, aqui nós temos obviamente um programa de entrevista, nós vamos ter todo o tempo para dialogar. Então, numa pergunta de crise, em 10 segundos, em 1 ou 2 segundos você ou admite ou fala da crise, nos 2, 3 você contextualiza, e nos últimos 5, mais da metade, você dá a solução. Né? Então, nós temos que... Hoje, a gente fala muito do treinamento. Para fazer uma entrevista como essa que nós estamos fazendo aqui, não precisa de media training, né? O juiz, se um juiz, um desembargador for dar uma entrevista num programa que dura 15 minutos, ou 20, ou 1 hora, pode começar agora. Porque ele tem todo um tempo de argumento, de fazer as suas explicações, como nós estamos fazendo aqui. Só que na mídia tradicional, os tempos são muito exíguos, né? Mesmo no rádio, muitas vezes uma entrevista dura 1, 2 minutos. Na TV, eu fiz uma pesquisa nos principais telejornais do Brasil,
que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que é feita com regularidade para saber quanto tempo que as fontes aparecem, né, falando. Nos Estados Unidos deu 11 segundos. Né? No Brasil eu medi de 11 a máximo 15 segundos, que a fonte no hard news, que a gente chama, que são nos telejornais. Por isso o senhor fala da explicação em 10 segundos. Né? 10 segundos, porque você tem que ter uma explicação mais rápida. E a gente sempre fala que nesses casos de você é uma pessoa que é da TV, sabe disso, que na TV a gente não tem vírgula, né? Só tem ponto. Mas, o professor, com relação ao juiz, que é aquele lá do primeiro grau da comarca, e quando ele se torna um magistrado, um ministro ou um desembargador, isto faz ele mudar também de posição diante de um repórter, diante da imprensa? Eu falo sempre também para os nossos juízes aqui de Santa Catarina, onde a gente já está fazendo esse treinamento desde 2012, né? É que a maioria deles que tem participado desse nosso treinamento são juízes do interior, das comarcas do interior, né? E lá o rádio é muito forte, né? E aqueles jornais pequenos também, então tem um grande impacto, assim, mais no... É pouco televisão, né? Se bem que tem também, né? Então ali ele tem, muitas vezes são comunidades até pequenas, que o juiz é talvez muitas vezes uma autoridade super considerada, como uma autoridade dentro dos poderes, né? Realmente ele assume muitas vezes uma posição destacada, e a população vê sempre o juiz numa posição fidedigna, né? Então o que o juiz fala é credível, né? Então, agora, o que se fala lá, numa cidadezinha, vamos dizer assim, de 5 ou 10 mil habitantes, não é diferente do que você vai falar em Brasília, tá? Então, ou não deveria, né? Não deveria. Por quê? O princípio do jornalismo é o princípio da verdade, tá? E da transparência. Então, muitas vezes a gente faz algum media training, a pessoa liga para mim, Aldo, pô, eu fiz o media training com você, agora eu vou dar uma entrevista agora, o que eu faço? E a resposta que eu sempre dou é o seguinte: seja verdadeiro, abra o seu coração, entendeu? Por quê? O público percebe. O público percebe na forma como uma pessoa, na sua narrativa, no seu discurso, o público já percebe se a pessoa está falando, sendo sincera ou não, tá? Professor, vamos falar então das redes sociais. Nós vemos muito aí, ultimamente, e infelizmente, magistrados, juízes, desembargadores, enfim, baixando um pouco o nível, né, da conversa, aumentando o tom, né, das coisas. A rede social, ela se presta muito, infelizmente, para isso, né, ou tem se prestado. Um magistrado, um juiz, deve se utilizar de redes sociais? Deve ter o seu blog, o seu site, deve ter Twitter, deve falar no Facebook, dizer coisas? Sim. Essas redes sociais, elas têm um grande impacto não institucional, porque a característica das redes sociais são da pessoa física. Tanto é que agora o Facebook colocou isso bem. Então, a pessoa, por exemplo, o meu exemplo, se eu falar do meu instituto, ninguém vai ler. Então a pessoa diz assim, eu fiz um curso com o professor Aldo. Então isso é bem personificado, tá? Então aí que mora o cuidado. Eu, por exemplo, uso, o Facebook para mostrar minhas atividades profissionais, como professor, né, e etc. Como autor e pesquisador. Muitas vezes eu coloco uma foto, no último media training que eu fiz aqui, uma foto com os juízes, daí minha cunhada coloca assim, isso aí, cunhadão, né? Então aquilo eu tive que ir lá apagar, porque não é esse o meu objetivo. Então é muito complicado, sabe, fazer essa distinção entre o pessoal e do profissional.
existe uma linha muito tênue nesse aspecto, tá? O ideal, o próprio presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele pauta a mídia pelo Twitter, né? Então, ele emite, faz comentários, né, os mais loucos possíveis, né, mais descabidos possíveis, né, e aquilo a mídia aproveita. E a mídia hoje, a mídia tradicional, o rádio, a TV e o rádio, eles se utilizam muito dessas declarações que aparecem nas redes sociais. Então, tem que ter muito cuidado do que se fala. Nós tivemos o caso da desembargadora lá no Rio de Janeiro, que fez um comentário da Marielle Franco e também sobre aquela professora lá que era de síndrome de Down, né? Ela praticamente está na berlinda, sei lá, não sei o que vai acontecer, mas a sociedade exigiu que ela se retratasse e agora a sociedade está exigindo, inclusive, que se tire comentários contrários a Marielle, por exemplo, né? Agora, alguém qualquer, um estudante, uma pessoa que não tenha um destaque na sociedade, onde se exige credibilidade daquela pessoa, um juiz, por exemplo, que é uma autoridade ou alguém de quem as pessoas esperam uma certa, não digo delicadeza, mas um certo preparo. Se fosse possível a gente separar o juiz do cidadão, seria ótimo, né? Mas nessas redes sociais as coisas se misturam. Não tem como você separar. Você tem um Twitter aqui que é do juiz da segunda vara, da comarca, não sei o que, tá? Então agora, existe o Twitter aqui, o Facebook do fulano de tal, que é pai, que é casado com fulano, que é pai de ciclano, não sei o que, etc e tal, né? Que joga futebol, que não sei o que, tá. Entendeu? Então aqui eu tenho que aparecer de terno e gravata, aqui eu posso aparecer lá com as minhas tatuagens e tal, né? Então, mas na verdade o público ele mistura essas duas coisas. Então muitas vezes quem está numa posição como um magistrado, ele tem que ter esses cuidados, porque ele não pode simplesmente o que lhe vem à cabeça como uma coisa que é aleatória, assim, ele tem que ter fundamentado também, né? Não pode simplesmente, tem que ter aí as questões éticas aí em impacto grande. E quanto mais for o comentário desastrado, vamos dizer assim, maior é a repercussão. Tanto é que um dos maiores memes que teve na última semana foi do diálogo entre o Gilmar Mendes e o ministro Barroso. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço e também colocar assim, nós tivemos aqui já, nós vamos fazer a 18ª turma aqui no Tribunal de Justiça, já são praticamente 200 magistrados que fizeram já esse nosso treinamento, né? E que a nossa contribuição é essa. O Media Training, deixar bem claro também, ele não resolve, ele melhora a capacidade, esse é o objetivo, de melhorar a capacidade de comunicação de um magistrado com a sociedade, utilizando a mídia, né? Então essa é o nosso principal objetivo. Ok, muito obrigado. Foi o nosso Justiça Legal desta semana, nós voltamos numa próxima, até lá.